Porque eu comecei a falar sobre HIV na internet. Oi, eu sou Dejaí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever, porque isso ajuda muito no crescimento aqui do meu canal. Deixar um like e comentar também aqui nesse vídeo e ativar os sininhos para não perder os próximos vídeos. Mas vamos lá para o assunto do vídeo, que é o mais importante, né? Fazem mais ou menos 7 a 8 anos aí que eu vivo com HIV. Eu até esqueço às vezes o tempo que faz, mas eu acho que o meu diagnóstico foi em 2017. Esse vídeo está sendo gravado em 2024, né, para as próximas gerações futuras que estejam vendo, enfim. Quando eu descobri que vivia com HIV, eu estava na universidade de enfermagem, estava no segundo período mais ou menos. E agora já fazem uns 5 a 6 anos que eu tô falando na internet, que eu também já perdi o tempo, mas foi muito rápido, foi pouco tempo depois do meu diagnóstico, por conta de tudo que aconteceu. E eu vou relatar no decorrer desse vídeo, né, que são os motivos pelos quais me fez falar sobre HIV na internet, porque aqui no YouTube, o vídeo mais antigo tem 2 anos, né, que eu postei, mas tem uns 5 ou 6 anos que eu tô aí postando vídeo nas outras redes sociais de vídeos curtos. Só para dar uma resumida, logo no começo do vídeo, eu comecei a falar sobre HIV na internet por conta do preconceito, né? Porque infelizmente, quando eu tive o meu diagnóstico, eu estava na faculdade, eu estava trabalhando e eu estava estudando, né? Tinha saído da casa dos meus pais há pouco tempo, na verdade eu não saí, eles me expulsaram da casa deles, né, por conta da minha sexualidade. E aí eu já estava morando sozinho há uma semana. Não sozinho necessariamente, né? Eu estava morando com um rapaz que eu ficava, tipo, eu conheci esse rapaz há muito tempo atrás, sei lá, acho que quando eu tinha 15 anos ainda, ou 16, por aí. E aí depois nunca mais vi, nunca mais falei. E aí depois eu reencontrei ele naquele famoso Grindr, né? Enfim, voltamos a conversar. E aí a gente se viu e ficou algumas vezes, mas enfim, não deu certo porque ele só queria saber de Grindr. Beleza. E aí, um certo dia, eu estava ainda morando com os meus pais e eu conversava com esse rapaz. E um certo dia ele me ofereceu carona da faculdade pra minha casa, né? Que era a casa dos meus pais, no caso. E a gente sempre se via depois da faculdade. Eu falei, tá, beleza, pode ser. Ele me levou até em casa e aí quando chegou lá na casa dos meus pais, que a gente tava na porta de casa, conversando dentro do carro mesmo, era assim, umas 11h30, quase meia-noite, porque eu saí da faculdade 10h40. E aí, por isso que ele me ofereceu a carona também, né? E aí, beleza. A gente lá conversando e o meu pai percebeu que tinha alguém embaixo da casa, porque, tipo, a casa não tinha sido terminada a construção ainda. Mas tinha uma escada logo na frente da casa, e aí a casa era embaixo e em cima. Porém, só os cômodos de cima que estavam finalizados. Então todo mundo morava em cima. E aí meu pai estava dormindo junto com minha mãe. O quarto é o primeiro, assim, logo em frente da casa. E eles ouviram um barulho do carro lá, como se tinha alguém, né? E aí eu subi para pegar água, porque a gente ia tomar um chá gelado. Nossa, um chá muito gostoso, inclusive de frutas vermelhas. Saudades desse chá, adorava. Mas ela tá rindo. Mas enfim, a gente lá tomando esse chá e conversando e não sei o que lá, conversando, sei lá sobre o que que a gente tava conversando, mas a gente realmente tava conversando, não tava fazendo nada. E o meu pai se incomodou com isso, né? E aí foi lá, brigou com a gente, pegou uma barra de ferro gigante, gigantérrima, ameaçou bater no vidro do carro do rapaz, mas não, acabou não batendo no vidro, mas deu um soco no rapaz que quebrou o óculos dele e também machucou o olho dele. E aí, né, foi quando eu saí de casa, porque, assim, uma das vezes, porque esse rapaz viu todo esse acontecimento, né? Ele foi embora. Eu tentei entrar dentro de casa e meu pai, né, foi tentar me agredir e quase me derrubava da varanda. O rapaz viu isso também, né? Enfim, eu fico nervoso até falando porque realmente tudo isso aconteceu e foi bem chato, foi bem assustador passar por isso. E aí, eu entrei dentro de casa, liguei pra polícia e tal, disse tudo o que tinha acontecido, né? Que ele tinha tentado me agredir, que tinha agredido o rapaz, mas não apareceu polícia nenhuma, né? Enfim, no dia seguinte, o rapaz falou: Nossa, isso sempre acontece com você, sempre aconteceu. Eu falei: Sim, minha relação com os meus pais não é boa e tal. E aí, certo, ele falou: Por que que você não veio morar comigo na minha casa? Eu moro sozinho e você pode passar um tempo aqui. E eu, assim, assustado, com medo do que tinha acontecido, eu pensei: Acho que pode ser uma boa opção, né? Mas mesmo sem conhecer a pessoa, eu, né, fui lá e fui pra casa dele, beleza. E aí eu fiquei lá na casa dele. E aí foi quando eu tive o meu diagnóstico. Eu já estava na casa dele. Mas eu fui lá doar sangue. Algo que eu sempre quis fazer, sabe? E tipo, nunca tive tempo de ir lá fazer isso. Mas aí eu fui nessa visita técnica, pedindo trabalho. Falei que era algo da faculdade. E fui. E consegui se cadastrar para doar sangue. De todos os 20 alunos, mais ou menos, que estavam lá, eu fui o único que quis realmente me cadastrar e ser um doador de sangue. Eu lembro que na época eu me cadastrei para doar medula e para doar sangue também.
Eu nunca tinha feito isso antes, né? Como também nunca tinha feito um teste para HIV antes. Mas aí, nesse processo aí de fazer a doação de sangue, eu acabei tendo um diagnóstico. Tem um outro vídeo aqui do canal que fala como que foi o meu diagnóstico. Então, quem quiser ver, acho que vai estar passando aí no card. E também pode procurar lá, que ele tá fixado no canal. Porque fala mais detalhadamente como que foi isso, né? Porque quando você vai doar sangue, bom, pelo menos naquela época, você recebia uma cartinha falando que tinha dado algumas alterações e que você precisava refazer os seus exames. E aí eu recebi essa cartinha, porém, né, foi a minha mãe que recebeu porque estava o endereço da casa dela ainda. E aí ela me ligou, eu estava no trabalho, eu pedi para alguém ir lá pegar. O rapaz pegou e aí eu, né, continuei achando lá que poderia ser alguma coisa, porque quando eu pesquisei no Google, né, eu vi que poderia ter dado positivo para alguma coisa, por isso eles mandam aquela cartinha, porque eles não podem confirmar, tipo assim, afirmar em uma cartinha que deu positivo para alguma coisa, entendeu? Eles precisam que você refaça os exames para depois, né, falar para você. E aí eles só falam isso na cartinha, né? Seus exames deram alterados e você precisa refazer. E aí você precisa retornar lá o mais rápido possível. Aí daí beleza, eu falei até no trabalho, né? Porque todo mundo tava acompanhando a minha dor da minha vida ali, tipo, com a minha relação com os meus pais. Então todo mundo já sabia que eu tava morando sozinho, que tive problema com os meus pais e tudo mais. Então não era novidade pra ninguém que eu já estava passando por problemas, né? Pessoais e familiares. Beleza. E aí, eu fui no dia seguinte lá refazer esses exames. Todo mundo do trabalho tava sabendo que eu ia refazer esses exames. E aí tá certo. Refiz os exames, esperei algum tempo, não lembro mais quanto tempo foi, mas depois eu fui lá pegar. E aí, quando eu fui pegar, o médico foi super frio e direto. Ele falou assim: Olha, você tá com HIV, deu positivo pra HIV. Acho que na época eu também deu positivo pra sífilis. Deixa eu beber água aqui que eu já tô com a boca seca. E aí, certo, né? Eu liguei pro meu trabalho porque o médico pediu pra que eu fosse em outro local pra refazer esses exames mais uma vez, né? E dar início ao meu tratamento. E ele foi super diretão mesmo, assim, olha, deu positivo, você agora vai pra tal lugar, porque lá é onde faz o tratamento. Aí eu liguei pro meu trabalho e falei, olha, vai atrasar um pouco aqui, tá, inventei uma história e fui. A assistente social do CTA, ela foi conversar comigo. E ela acabou ali falando bem assim, você é tão jovem, estuda enfermagem e contraiu HIV, olha assim pra ela e eu fico pensando, nossa, velho, é esse tratamento que eu vou passar por aqui? Aí beleza, né? Fui pro meu trabalho, né? Aguardando a data da consulta com o infectologista, que seria o médico que ia começar o meu tratamento. Até então eu não tinha começado o tratamento. Eu não tinha informação nenhuma sobre HIV, eu não sabia nem o que que era HIV, nem como tratar, nem nada. E o médico, né? O médico lá que me deu o diagnóstico não falou nada também. Também a assistente social não disse nada, que era o trabalho deles, no mínimo dar um pouco de informação, mas não deram nenhuma. Eu apenas fui julgado por ela, né? E aí, certo. Eu sabia um pouco de coisa, porque, como eu disse, quando a cartinha chegou, que eu pesquisei no Google, que eu vi que poderia ser alguma coisa, eu já fui pesquisar, vi que, né, quando essas cartinhas chegam, pode ser porque deu positivo para algum e esse deu. Só que eu não estava preparado, né, para o resultado, porque ninguém espera isso. Então, quando eu fui pro meu trabalho, eu cheguei lá assim, ó, com a cara de assustado, apavorado. E aí, uma moça, ela viu que não estava bem mesmo, pela minha cara, assim. E ela já sabia também que eu tinha ido refazer uns exames que possivelmente tinha dado erro. Eu já tinha contado o que poderia ser, porque eu era muito bocudo, eu falava tudo para aquele povo. Na verdade, era a única convivência que eu tinha no meu dia a dia. Bebam água. O emprego era basicamente a única convivência que eu tinha no dia a dia, porque na minha casa com os meus pais a gente não tinha uma boa relação. E na faculdade eu sempre estava cansado. Ou eu dormia ou só ia estudar. Eu não conseguia fazer muita amizade na faculdade, eu nunca estava disposto, não tinha nem, como é que fala, energia social para isso, porque eu trabalhava o dia inteiro lidando com clientes. Então, na maioria das vezes eu chegava na faculdade muito cansado mesmo. Às vezes eu dormia até, já aconteceu várias vezes. Então, a minha convivência era o dia inteiro naquele trabalho mesmo. Conversava com todo mundo. Eu tinha jovens, tinha gays, tinha pessoas da minha idade. Apesar dos donos serem super homofóbicos e também muito religiosos, mas muito evangélicos. Aqueles evangélicos extremos, sabe? Porque a gente sabe que hoje em dia tem igrejas que são super de boa com pessoas LGBTs, mas a deles não eram, né? Enfim, não vem ao caso do vídeo. Mas essa moça, ela acabou falando para outras pessoas, porque ela percebeu que eu estava estranho e eu falei para ela, então ela foi lá e disse para outras pessoas no dia seguinte. Já tava várias pessoas do trabalho sabendo e vindo me questionar se eu realmente estava com HIV. E aí eu me vendo sem chão, sem lugar para enfiar a cabeça, eu pensei, como é que esse povo tá sabendo? Eu não falei para ninguém, só falei para tal pessoa. E aí vai.
Nesse mesmo dia eu cortei o dedo lá, secando talher, porque era um restaurante, e aí eu machuquei, eu já contei isso em outro vídeo, mas enfim. E mandaram eu lavar a mão na privada, e aí foi onde começou o preconceito no trabalho. Achando pouco, eles foram lá e falaram pros meus pais. Sendo que eles já sabiam que eu tinha sido expulso da casa dos meus pais há pouco tempo, então minha relação com os meus pais estava uma merda, não precisava falar pra eles, né? E também é crime você dizer sem o consentimento da pessoa. E aí o que é que acontece? Além deles falarem para os meus pais e me expor para os outros funcionários, alguns dias depois eles me demitiram, alegando que eu estava indisposto. Imagina, né? Eles não são nem bobo nem nada. Sabiam da toda a situação que eu estava passando com os meus pais e com o meu diagnóstico. E aí a desculpa é, ai, você está indisposto. Aí com certeza juntou a homofobia com a sorofobia, né? O medo de achar que eu iria transmitir para todo mundo do restaurante caso eu me cortasse mais uma vez. Mas enfim, né? Já foi. O motivo pelo qual me fez falar sobre HIV na internet, que eu ainda não falei, mas na verdade eu já tô falando, né? Que foi isso, né? Tava tudo ok até então, na minha vida ali, trabalhando e estudando, quando as pessoas descobriram que eu vivia com HIV, né? Quando a moça do trabalho falou pra todo mundo que eu acabei sendo demitido. E eu já tinha sido expulso da casa dos meus pais, né? Eu tava morando com aquele rapaz que eu comentei no começo do vídeo, que ele foi muito bom pra minha vida porque ele conseguiu, tipo, dar o primeiro passo, né? Que eu realmente precisava me libertar da relação tóxica com os meus pais. Então, foi muito bom, mas foi muito ruim também ao mesmo tempo. Porque quando veio o meu diagnóstico, ele também não foi muito receptivo, né? Ele acabou sendo sorofóbico comigo também, me expôs para algumas pessoas e acabava falando coisas um pouco meio que vitimistas, né? Como tipo assim, só porque eu vivia com HIV eu estava impossibilitado de algumas coisas, ou algumas coisas eu não poderia fazer, como por exemplo, até utensílios dentro de casa, ele estava querendo limitar o uso, esse tipo de coisa. Até que um dia a gente brigou feio porque tinha uma pontinha de tananã no bolso de uma roupa que eu peguei emprestada dele pra ir pra uma festa. Que, sei lá, tava uma festa, né? Acabou rolando, ele esquecia o negócio ali dentro. Ele brigou comigo e me expôs pro condomínio inteiro dele, que eu vivia com HIV, e chamou policiais e tudo, e até mais, enfim. Foi feia a briga e eu fui embora. E aí eu fui pra casa de amigos, né? Onde esses amigos furtaram os meus bens, minhas roupas, as minhas coisas que eu tinha. Muita coisa foi furtada, enfim. E essas pessoas se aproveitavam de mim, né? Porque naquela época eu tinha um pouquinho de dinheiro que eu tinha recebido da minha rescisão. Então, né, a gente, sei lá, saía pra festas, pros lugares e tudo mais. Mas acabaram se aproveitando disso, né, também, né? Pra usufruir da grana e também dos meus bens que acabaram sendo furtados. Fora isso, esses amigos falavam para outras pessoas, né? E aí diversas outras pessoas se afastavam de mim, até as pessoas que eu tava se relacionando, que eu tava conhecendo ali, que tava, tipo, começando a sentir algum sentimento. Como teve uma vez um rapaz, né, que eu conheci porque ele era amigo de um cara que eu já fiquei há muito tempo atrás. E eu reencontrei esse cara e a gente voltou a se falar. E um certo dia ele me chamou pra ir pra um rolê. Nesse rolê tava ele, esse amigo e outras pessoas. E aí eu e esse amigo dele ficou se olhando assim, enrolou um clima, a gente ficou conversando e depois a gente começou a ficar, né? Só que esse rapaz, que era amigo em comum, que é o cara que eu ficava antes, ele foi lá e disse pro amigo dele que eu vivia com HIV e que eu havia descoberto há pouco tempo. E daí esse rapaz, ele me bloqueou, parou de falar comigo do nada, só me bloqueou e pronto. Eu fiquei sem entender o que tinha acontecido. Meses depois eu fui descobrir que o amigo em comum nosso foi lá e disse pra ele, sabe? E aí por isso que ele se afastou. Não só isso, como também os amigos que furtaram as minhas coisas ficavam indo comentar nos minhas fotos do Instagram, que na época eu nem falava ainda sobre HIV na internet, mas eles comentavam lá dizendo que eu vivia com HIV, ou seja, tentando fazer com que o máximo de pessoas soubessem que eu vivesse com HIV, só que de uma forma negativa, né? Me tratando como se eu fosse um risco para todo mundo. Chegou não, teve uma vez que eu fui pro interior, lá em Itabaiana, porque eu gostava muito de acampar. Aí eu pensei, tá, eu tô passando por muito problema aqui, vou acampar, vou dar um tempo ali pra relaxar minha cabeça e tudo mais, enfim. Era essa a intenção, né? Aí eu fui pra Itabaiana, cidade do interior, eu moro na capital, em Aracaju, atualmente aqui de Sergipe, enfim. E aí chegando lá, eu fui encontrar umas pessoas que eu conhecia pela internet, pelo Instagram. E aí na época era até aquele rolê de todo mundo ser roqueiro, sabe? Que todo mundo era roqueiro, que todo mundo pintava o cabelo e fazia aquelas coisas de roqueiro. Eu também era assim. Tinha o cabelo colorido, tinha piercing e tudo mais. E aí eu conhecia uma galera que também era desse estilo, que morava lá em Itabaiana, mas eu nunca tinha visto pessoalmente essa galera, eu nunca tinha ido pra nenhum rolê com eles. Daí eu falei, ah, eu tô indo pra aí e a gente podia se ver pra dar uns rolê pela cidade. Aí beleza.
Encontrei essas pessoas, a gente foi dar rolê pela cidade e tudo mais. E aí, velho, eu tinha acabado de fazer amizade com esse povo, mas eu tava passando por um momento sensível, né? Eu acabei me abrindo com um deles, onde um desses falou pra todo mundo já. A mesma coisa que tinha acontecido no trabalho. Ou seja, todas as pessoas que eu acabava me abrindo iam me tratando como risco e falando pra outras pessoas, entendeu? E aí, eu tava ficando com um desses rapazes que era do grupo, né? E aí tinha o quê? Tinha 2 dias que eu tava lá nessa cidade que tava ficando com esse menino. Eu pensei, tá, não tem por que falar, né? Só que eu me abri pra um deles, sei lá porque a gente tava ali em um momento e eu resolvi falar, e aí falei. E aí o que é que acontece? Ele falou pra todo mundo, a gente foi, já tava com o acampamento marcado, e eles foram pro acampamento e eles não me esperaram. Eu me atrasei um pouco, sim, me atrasei um pouco, mas eu pedi pra me esperar. Falei, tô indo, me espera aí que eu tô chegando, mas ninguém esperou. Foram sozinhos pro acampamento. Só que eu sabia onde era o acampamento, né? Eu falei, tá, beleza, eu tô indo, estou a caminho. Aí eu fui pra esse acampamento sozinho. Nesse caminho do acampamento, assim que eu cheguei na entrada da serra que a gente ia acampar, eu achei o celular de um deles que eles haviam derrubado e não viram que tinha caído. Ou seja, tentaram me deixar pra trás, mas a vida deu o troco deles, né? Por pouco ele perdia o celular. Se não fosse eu que fosse atrás, né? Enfim, achei o celular, peguei o celular, levei, devolvi. Deixa eu ajeitar essa cadeira que eu tô muito perto aqui. Peguei o celular, devolvi o celular, encontrei eles, fomos pro acampamento, mas o acampamento foi meio estranho porque as pessoas ficavam meio que se afastando de mim porque eu tinha me machucado, tava tipo saindo sangue dos meus machucados e tudo mais. E até então eu não sabia que um deles tinha falado pros outros, né? E aí, velho, ficou muito estranho no acampamento, aí as pessoas meio estranhas, até que uma delas resolveu perguntar se não teria risco de transmitir alguma coisa para elas por conta de eu estar sangrando, né? E daí eu tive que explicar que não teria risco, que eu já estava fazendo tratamento há um tempo e tudo mais. E também o vírus HIV não transmitia dessa forma. Na verdade, naquela época eu nem sabia ainda que o vírus HIV não sobrevive fora do organismo e qualquer sangue, qualquer machucado que esteja externo, os vírus ali vão morrer, né? E não vai ter vírus para transmissão. E aí, enfim, né, gente? Vocês já perceberam aí que eu tinha sido expulso de casa, demitido do meu trabalho, exposto para diversas pessoas, furtaram as minhas coisas. Faltava mais o quê? Faltava também sofrer preconceito na faculdade, né? Que eu estudava enfermagem. E aí eu sofri preconceito na faculdade também, porque eu pensei, tá, eu estou estudando enfermagem, sou jovem, descobri que vivo com HIV de uma forma super espontânea, que eu não esperava. Até então eu nunca tinha feito o exame na minha vida, nem sabia onde era que fazia. Para ser bem sincero, eu não sabia muita coisa sobre prevenção, de uma certa forma também, tá? Tem outro vídeo aqui que eu falo um pouco sobre como iniciou a minha vida sexual e infelizmente não foi de umas melhores maneiras. Então, o início da minha vida sexual foi um pouco complicada, porque da forma que eu aprendi não foi a maneira correta, né? Enfim. E aí eu pensei, tá, vou lá falar com a coordenadora do curso, porque a gente pode fazer alguma campanha, né? Acho que era dezembro até, que inclusive é o mês de conscientização do HIV e tal. E eu falei, bora fazer uma campanha falando sobre ISTs e tudo mais. Eu vejo que muitos jovens não fazem teste, não sei o quê. E ela nem pensou, ela já falou, quando você teve o seu diagnóstico? Eu pensei, como assim? Eu só tô falando pra fazer uma campanha, não tô dizendo sobre mim. Porque até então eu não queria falar nada sobre mim, eu não queria me expor ainda. E aí ela disse, tá, quando você teve o seu diagnóstico? Aí eu acabei confirmando, né? Falei pra ela que eu tinha sido diagnosticado quando eu fui doar sangue, taranana, e disse que estava fazendo tratamento e tal, tudo bem e tal. E aí ela disse assim, que não dava pra gente fazer a campanha porque a gente só tava no terceiro período e que ela achava que as pessoas ainda eram muito imaturas para falar sobre esse assunto. Sendo que era tudo jovem, tava todo mundo estudando na área da saúde, eu acho que, enfim, né, precisava se falar sobre aquilo, até mesmo porque eu tinha acabado de ser diagnosticado e eu não sabia de nada sobre, né? Aí ela até falou assim: e quando a gente resolver falar, se você se sentir à vontade, você pode falar para as pessoas sobre o seu relato. Mas, alguns dias depois, a mesma me chamou na sala de aula e falou bem assim: é, eu vou precisar dizer aos outros professores que você vive com HIV, porque eu não quero me responsabilizar por nenhum risco que você venha a causar aqui na universidade. E eu fiquei assim, Mona, qual é o seu problema? Né? Na verdade, eu nem tive essa reação. Eu fiquei muito mal. Eu saí da sala de aula, eu fui pro corredor da faculdade. Eu fiquei pensando, como assim? Risco? Ela não estuda, não? Ela não sabe que não existe nenhum risco e tudo mais, até mesmo porque também a gente já estudou biossegurança, que é a matéria de segurança em laboratórios.
E também, se houvesse risco, eu saberia que haveria risco e falaria para a pessoa, enfim. Aí eu não me senti bem, tranquei a universidade para poder dar um tempo, mas como eu era bolsista, isso me prejudicou em trancar a faculdade, sabe? Mas e como era que eu ia continuar? Eu já estava sem ter onde morar, teve uma época que eu tive que ficar ficando na rua, né? Eu ficava na rua o dia inteiro e às vezes eu tentava encontrar algum lugar para dormir, ou então a casa de alguém do Grindr para ir dormir, ou então a casa de algum amigo que me aceitava, quando não era furtado pelos esses mesmos amigos. Então, assim, por isso que me fez falar sobre HIV na internet, né? Porque eu saí de uma vida estabilizada para uma vida onde eu fiquei em extrema vulnerabilidade social, que eu nem sei o que eu tô fazendo aqui agora. Que eu poderia até nem existir mais por conta da vulnerabilidade social que eu sofri. Ai, é drama, é mimimi. Não, não é drama, não é mimimi, porque não é normal. Em 2018, 2017, por aí, mais ou menos, a epidemia do HIV foi em 1990. Eu já estava em 2018. O tratamento já existia há alguns anos e ninguém sabia que era possível uma pessoa que viver com HIV continuar trabalhando, continuar estudando, continuar vivendo a vida normal. Não, sério mesmo que as pessoas não sabiam disso, porque assim, eu fui tratado como uma pessoa incapaz de fazer tudo isso. Tudo isso que eu adorava fazer, inclusive. Então imagina só, você é jovem, do nada você precisa parar toda a sua vida, porque os outros querem que você pare. Chegou um momento que os meus pais falavam bem assim, ah, você não precisa nem trabalhar, nem estudar mais, porque agora você vai se aposentar. Sendo que não é bem assim mais. Não existe mais essa aposentadoria tão fácil assim para quem vive com HIV. Só se você realmente tiver outras condições de saúde que te tornem incapaz, de realizar atividades físicas laborativas, que são atividades trabalhísticas, né? Eu tentei, inclusive, já foi negado diversas vezes. Quando eu consegui, ele foi só aprovado temporário, ou seja, um tempo para começar e para terminar. Então, assim, você vai viver a sua vida inteira correndo atrás de benefício. É difícil, né? E aí também existe a exclusão social e o estigma, né? Porque para você ver, eu estava na universidade, super feliz com o meu curso, aí a coordenadora do curso, que já tem formação e sabe que eu não sou mais um risco, ela me tratou como um risco. A galera do trabalho, que, né, não deveria expor a minha sorologia, que isso é crime, mas acabou expondo a minha sorologia e também me demitiu. Duas coisas que também é crime e eu não sabia, porque se você vive com HIV e é demitido sem um motivo plausível, você pode recorrer aos seus direitos, porque com certeza isso vai estar sendo por sorofobia, que é o preconceito contra quem vive com HIV, mas ninguém vai chegar pra você e vai dizer, olha, tô te demitindo, tá? Porque você tem HIV. Óbvio que não. E aí, né, o que me fez falar sobre HIV foi isso, porque eu acabei tendo que parar tudo que eu tava fazendo da minha vida, tipo, correndo atrás de todos os meus sonhos, que era me formar. Eu tive uma crise psicótica, que eu nem sabia que eu tinha isso, quando eu finalizei o ensino médio, porque eu queria muito entrar na universidade. Eu não passei na universidade pública. Óbvio que eu não ia passar, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade e tive que dividir a minha vida entre trabalho e estudo. E na maioria das vezes eu não podia nem estudar em casa à noite, porque meu pai brigava comigo porque eu estava com a luz acesa mais de meia-noite estudando. Então, óbvio que eu não ia passar, porque eu não tinha nenhum estudo de qualidade, nem tinha tempo para estudar, nem tinha saúde mental, nem tinha também um bom lar para você ter um espaço para estudar. Então, assim, óbvio que eu não ia passar, mas eu fiquei muito mal por não ter conseguido passar. Eu realmente tive crises psicóticas, crises depressivas e tudo mais. Foi quando eu tive esse diagnóstico com o psiquiatra, né? E comecei a fazer o acompanhamento, tratamento e tudo mais. Mas vejam só, né? A minha vida passou de uma coisa estabilizada para algo de extrema vulnerabilidade social e sem nada por conta do preconceito das pessoas. E aí eu pensei, caramba, sério que isso está acontecendo comigo? Porque depois que eu comecei a consumir outros conteúdos de outras pessoas que vivem com HIV e moram em outros estados, em outros países, enfim, eu vi que, tipo assim, poxa, o que eu tô passando é completamente uma injustiça. E ninguém aqui na minha cidade, ninguém aqui no meu estado fala sobre isso, ou não existe nenhuma rede de apoio, nenhuma rede que seja assim, que fale abertamente sobre isso, onde exponha que nós não somos um risco e tudo mais. Porque dessa forma a gente consegue até levar um pouco de esperança para as pessoas, né? Porque elas vão ver que, ok, tá tudo bem com aquela pessoa. Mas assim, o problema não é nem o diagnóstico em si, o problema é sim, né, a exclusão social que vai acontecendo, porque se vocês observarem, realmente o que aconteceu comigo foi uma exclusão social, né?
E aí foi isso que me veio falar abertamente aqui na internet sobre HIV. Vi um retorno muito significativo das pessoas, porque muita gente se sentiu acolhido pelos conteúdos durante todos esses anos. Muita gente também acabou se sentindo ajudado, e isso é muito gratificante pra mim, porque isso me ajudou também, né? Então agora eu tô fazendo a mesma coisa que me ajudou, eu tô fazendo pros outros. E até muitas pessoas aqui da minha cidade se sentiram ajudadas com o meu conteúdo. Aí, como eu disse no começo do vídeo, já fazem muitos anos que eu faço o vídeo lá para as redes vizinhas, já fui banido, comecei do zero novamente. E aqui pro canal eu tô começando a fazer vídeos com mais recorrência agora. E aí eu tô meio começando a falar um pouco mais sobre como que tudo começou e também fazendo outros tipos de conteúdos, porque eu sou uma pessoa muito criativa, muito poliglota, faço muita coisa ao mesmo tempo. E eu queria que você deixasse aqui nos comentários se você tá gostando de ver os vídeos do canal, deixar um like também, que isso ajuda muito aqui. Todo vídeo que você vê, você já deixa um like, ativar sua notificação aí pra você não perder os próximos vídeos que eu vim postar aqui no canal, que eu vou sempre falar um pouco da minha vida pessoal e também mostrar tudo que eu sei fazer, assim, tipo, coisas que eu gosto de fazer, porque eu sempre falo para as pessoas que me seguem lá no Instagram e nos outros apps curtos, que eu nunca compro comida. Eu sempre faço minha comida, porque eu sempre adorei cozinhar, tanto é que eu trabalhava em restaurantes, né? Nem sempre foi na cozinha, esses restaurantes que eu trabalhei. Na maioria das vezes era também no atendimento, mas cozinhar sempre foi algo que eu gostei. E aí eu falo assim, envolve também a saúde, né? Porque se você se alimenta bem, você também tem uma saúde melhor. Então, aqui pelo canal eu tô com ideias de trazer uns conteúdos de comida, conteúdos falando da minha vida pessoal, conteúdos reagindo a coisas também aleatórias na internet que acontecem, até que coisas que envolvem a saúde também, né? Ou notícias e coisas da ciência, da, da medicina, da tecnologia, eu ia falar, mas envolve também, né? Saúde e tecnologia estão juntas também. E é isso, gente. Deixem aí nos comentários o que vocês estão achando. Um cheiro e até o próximo vídeo.